Não sei. Acho que aquele. Quando ele caiu lá no anjo, acho que ele tava caindo no frio. Tô caindo. Voltou. Aí eu tô vendo, não tô vendo. Não entendi, cara. Pra edificar o corpo tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. Os presentes aí da Belém. Quem não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras aí. Ele voltou! É, galera, Pastor Mirim Miguel, quem lembra dele aí, hein? É, ele que falou que manda no Bradesco lá na Caixa Econômica, lembra? Eu fiz um vídeo reagindo a uns vídeos dele no Teco Teco lá, há um tempo atrás aí, os vídeos tá no canal, vou deixar o card aqui, ó, se vocês quiserem ver. Vocês não ficarem meio perdidos, dá uma olhada primeiro lá, depois volta pra esse. Achei ele no podcast aqui, o podcast Eu Acredito, galera. É Missionário Miguel Oliveira, ciúmes religiosos. É, aí eu aproveitei e peguei um trechinho aqui que eu achei interessante. Uma fala sobre gravar em culto, essas cenas que chegam a ser até cenas, como é que se fala? Alguns falam que é cenas combinadas, outros não, entendeu? Existe muita controvérsia em relação a isso. Mas bora ver esse trecho aqui que eu separei? Muito que ela, enfim, e foi de uma certa forma exortativa para aquela mulher, então, porque ela questionava a Deus o porquê que ela estava vivendo aquilo. E aí, consequentemente, veio o bálsamo e tudo mais. E ela chorou muito, né, Miguel? Chorou muito. Mas me tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é para quem? Para a igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Para a igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Para dar ibope, porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, para edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar. Eita, você viu o que ele falou? Não tá colando essa parada de gravar. Mas se ficar sem gravar, como é que fica a audiência dele, hein? Como é que fica os números no Instagram? Não sobem, né? Tem que gravar pro pastorzinho Miguel ficar conhecido, pô. Se não gravar, como é que o pessoal vai saber? Como é que o pessoal vai saber que ele manda no Bradesco se ele não gravar? Ele tem que gravar, pô. Isso ele que falou, tá? Não sou eu que tô falando, não. Ele que falou, tá gravado aí no outro vídeo aí. Vocês podem rever o vídeo aí que ele que falou. Eu tenho que gravar, pô. O corpo, e quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. Os presentes aí da Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus, Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra James Bond. Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nos seus cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. Quem começou a gravar esses cultos religiosos, acho que foi o Edir Macedo, não foi? Fala que eu te escuto, que passava na madrugada, que passava os cultos na madrugada. É o Fala que eu te escuto, não. Tinha um ou outro também, tinha um outro bispo também, que sempre passava na madrugada, que ligava, falando os problemas lá. Eu lembro que eu sempre via, minha mãe sempre assistia também. Às vezes eu me pegava assistindo de madrugada também, esses cultos na madrugada. O que era? Não é Edir Macedo, é outro bispo. Quem lembra aí do bispo que sempre, não sei se ainda tem, meia-noite era na Record, né? Rede TV, alguma coisa assim. Não é o Edir Macedo, é um antes dele ainda. Um senhorzinho, cabelinho de lado. Esqueci o nome dele, pô. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curado pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode derruba ser esse podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Tá muito banalizado, né? Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que o ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão.
Lógico. Então eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a Católica. Caramba, o pastor mandou logo um The King, The Power Demands. Caramba, cara. O bagulho tá louco aqui nesse podcast, hein? E o outro pastor, o pastor James aqui tá confrontando, hein? Tá indo pra cima do pastor Mirim. O pastor Mirim Miguel. Católica e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. É verdade, hein? Eu já vi uns... galera, uns vídeos aí de Umbanda no YouTube aí pesado, viu? Fazendo umas macumbas, uns despachos lá, cê é louco. Pesado, hein? O YouTube não proíbe não esse tipo de vídeo? Ganha, né, Fininho? É uns vídeos pesados, viu? Com cabrito, galinha, cabra, sacrificando. É uns vídeos... Não sei como é que o YouTube não derruba. No Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power. Ó, 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King, The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz o seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Mas você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse momento, no início do podcast, você falou um momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, de intimidade com Deus tem que ser exposta. Eita! Eu acho que você tá se complicando. Não está sendo exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, pode você adora pra você? Não, você adora eu tô adorando. Opa! Eu tô adorando. Falou isso, eu meu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá então, fora, tá fora do corpo. corpo. Lá, então, você tá entendendo o que eu tô falando? Você acha que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. À noite aí, depois da meia-noite, esses canais abertos aí, tem alguns canais abertos aí que é tudo religião, canal de religião, né? Virou tudo canal de religião. O que mais tem, né? A TV aberta, depois da meia-noite, tem uns que é 24 horas. Eu não lembro o nome do pastor, cara. Peraí, não é Elias, pastor... Mano, eu não lembro, cara. É um pastor que sempre... Era antes do Fala Que Eu Discuto. Pastorzinho, senhorzinho, cabelinho de lado. Mano, como que era o nome daquele pastor? Se eu não me engano, foi ele que começou com esse negócio de transmitir os cultos pela televisão na madrugada. Se eu não me engano. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras. Isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão... Qual o nome desse pastor, hein, galera? Privaria mais o culto, se a nosso culto. igreja primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Eu acho que sim, verdade. Então eu não pergunto. Eu acho que seria transmitido sim, porque ele teria até o poder de alcançar mais pessoas, né? Mais pessoas poderiam estar vendo ele. Eu acho que com certeza, se houvesse internet naquela época de Jesus, com certeza Jesus usaria sim, cara, meio de comunicação para abranger mais pessoas, né? Hoje em dia só tem a Bíblia, né? Que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, porque pensa comigo. Pensa comigo. Tem religiões. A pergunta que fica: como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando Missionário, a pregação do evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós, não foi por causa de câmera. Entendi, mas meio doidão, né, o James, mano? Então você acha que isso tá atrapalhando? Tipo, fala o que quer mesmo. Tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. Zé Hélio tá errado, o Bissomel Ferreira Mas tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, James, de verdade. Olha, nós tivemos uma Eu gosto dos caras que falam o que pensam, assim, igual o James, cara. Tem que falar o que pensa mesmo, pô. Negócio de roteirinho, eu não uso roteiro pra nada. O que eu tenho que falar, eu falo e pronto. Você tá certo. Eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal. E foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu estava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido.
As pessoas tendenciosas, má tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, ficou... revelou. Viralizou, né? O The King The Power pegou aquela parte do King, que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né? A tua edificação. Fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não estão entendendo. São más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas, mas gente. ele falou agora que é a língua estranha. Ele fala assim, dele não, com fala Deus. pra mim mesmo. Que é dele com Deus. Mas ele acabou de falar Ele falou isso. um mistério depois, mas isso aqui é um idioma, gente. Irmão, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que guerra é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que guerra é essa por causa de The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas... Acabou. É negócio de The King, The Power. Irmão... Mas é o que tá em evidência. Estão comendo o juizinho do Miguel, hein? Eu tô achando que o Miguel tá começando a ficar estressado, hein? Com as perguntas, hein? Ai, caramba, esse bagulho do The King pegou demais, né, rapaziada? Fala a verdade, hein? Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar... Se eu quiser falar Messi, japonês, se eu quiser falar Mahá. E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Que o povo a mesma idiotice da pergunta do Off the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu nível, não. É a mesma idiotice, irmão. Quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser usar uma... Eu não sabia não, hein? Mas tem relato mesmo? Tem relato documentado de pessoas que foram curadas pela televisão, Tem isso aí, pela internet? Eu, pelo menos, nunca fiquei sabendo de nada, não. Não tô aqui pra criticar nem duvidar de nada, não. É porque eu acredito, sou bastante religioso e acredito na fé. Mas que foi curado pela internet, pela televisão, não ouvi falar nada disso, não. Uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do ouvindo os louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É por aqui. Na TV, a cura acontece do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse... Muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, parou maneira. De crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito tempo, irmão. Um exemplo. Maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Maçonaria não é religião, não. Que seja. Pra ele, é uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta. Né? Você quer dar tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo. Não, você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de maçonaria. Eu me arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... Atira a câmera da igreja. Entenda. Vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do foco. Você que deu um exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmera. Mas você quer comparar a organização secreta? Eu tô falando de câmera. Rapaziada. Não tem câmera. E aí, rapaziada, o que vocês estão achando disso tudo aí? O que vocês estão achando do pastor Miguel, hein? O que vocês acharam desse debate aqui? Galera, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link do podcast completo. Lá vocês vão poder assistir todo o vídeo, tá? O podcast tá bem legal. Não vou me estender muito aqui, que o podcast tem 2 horas. Mas eu peguei esse trecho em especial aqui pra gente trocar uma ideia, debater sobre esse assunto. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui. Vocês acham que naquela... deve gravar, não deve gravar? Se na época de Jesus, se tivesse internet, ele usaria ou não usaria? Hein? Comenta aqui. Vocês acham que Jesus usaria a internet? Se ele tivesse internet naquela época de Jesus? Eu acredito que usaria, viu? Enfim, você acha que não usaria, não? Eu acredito que usaria sim. Mas enfim, é isso aí, galera. Não deixe de assistir o podcast completo. O link tá no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Tamo junto, valeu e até o próximo episódio de Pastorzinho Miguel. Alright.